E muitas vezes a gente fica correndo atrás para tentar resolver as coisas do nosso jeito, preencher os nossos vazios da nossa forma, preencher aquilo que só o Senhor pode preencher com coisas que são momentâneas. Porque tudo aquilo que eu resolvo com o meu braço, com a minha condição, com aquilo que eu acho que é bom, tem um prazo de validade. Mas aquilo que o Senhor faz para mim é bom, perfeito, agradável e eterno. Então ao viver isso, eu cheguei em momentos da minha vida onde eu me deparei com os meus vazios. E me deparando com os meus vazios, eu passei por depressões, passei por tristezas profundas, passei por perdas olhando para dentro de mim e vendo que nada tinha me preenchido. E existe um momento da nossa vida que a gente vai ver que a nossa única escolha é Deus. Só que, para se entregar ao Senhor, é necessário verdadeiramente fazer o que nós cantamos nesse louvor. Renunciar à nossa vida, gastar a nossa vida por Ele. João Batista, ele tinha muitas opções, ele poderia de uma forma muito diferente exercer o ministério dele, mas ele decidiu não ser conhecido, ele decidiu fazer com que o Senhor fosse conhecido. E para isso ele renunciou lugares de grande destaque, ele se recuou, se assim eu posso dizer, mas aquilo que ele fazia fez com que muitas pessoas o procurassem e fossem ouvir a palavra que ele ministrava, mesmo em lugares diferentes. Primeiro ponto para você chegar até o Senhor e mudar a sua vida, não é você que tem que aparecer, é Ele. Ele precisa ser visto sobre a nossa vida. E quando eu me deparei com a palavra do Senhor, eu estava quebrado, mano. Sabe o que é quebrado? Isso aí foi há uns 20 quilos atrás. Chegou um determinado momento do meu caos mesmo, que eu cheguei a 58 quilos. Hoje eu estou com 84, por aí. 84, porque eu ainda corri atrás, ainda, dando uma malhadinha o negócio, porque subiu a média, tá? Chegou próximo dos 90, e com isso subiu o açúcar, subiu o colesterol, tudo sobe. Porque uma hora a conta, e chega aqui dentro também, tá? Não cuida desse templozinho do Espírito Santo para ver se... Né, Pamela? Pamela gosta de doce, né? Eu já gostei muito. Mas, em resumo, eu passei por situações na minha vida. Eu morava numa casinha pequena, onde eu tinha o quarto, uma cozinha e um banheiro. E num determinado momento da minha vida, eu cheguei naquele quarto e fiz uma oração da forma que eu era. Meus pais ainda não conhecem o Senhor. E eu me ajoelhei lá e falei assim: Deus, na moral mesmo. Foi assim que eu falei com ele. Na moral mesmo, eu estou vivendo uma vida, tem pessoas que eu estou me relacionando, mas eu estou cansado de viver essa vida que eu estou vivendo. Me ajuda a conhecer alguém que vai me aproximar do teu propósito e me ajuda a te conhecer. Pronto. Dá uma sacudida nessa pessoa e fala assim: ei, você precisa se cansar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque, mano, se a gente não se cansar daquilo que nos afasta do propósito, a gente vai viver uma vida de cansado. Você já sentiu essa sensação que às vezes você dorme uma noite inteira e acorda cansado, se arrastando, desgastado, fala: mano, não é possível, parece que eu não descansei. E é exatamente uma vida regrada pelo pecado que nos faz sentir isso. Um cansaço
que só Ele pode nos tirar. E com isso eu fui uma célula até um certo dia, onde a pastora estava ministrando uma palavra, e ali eu tive uma desidratação, eu poderia ter sido até internado, de tanto que eu chorei umas 2h30 seguidas naquela célula. Só que antes de ir para aquela célula, eu tinha deixado um baseado de maconha em casa, para me voltar da célula e fumar ele. E ali eu recebi uma palavra e tal, e o Senhor me tocou de uma forma muito profunda, mas fala assim: rapaz, você é desobediente. Toca na pessoa, fala: rapaz, você ainda é muito desobediente. E eu cheguei lá, cara, quando eu voltei para casa, a pastora liberou uma palavra bem diretiva para mim, e eu não podia me esconder, porque eu sabia que era para mim. Só que mesmo assim eu recebi, mas eu cheguei em casa, o que eu fiz? Acendi o baseado. Fumei ele todo. Sabe o que aconteceu? Nada. Não me deu nada. Não me deu uma onda, não me deu nada. Eu fiquei normal. E eu falei assim: cara, não é isso que eu quero mais para a minha vida. E fui. Segui e comecei a ir até a igreja. Estou falando bem resumindo para a gente fazer um testemunho bem completo. A gente tem que marcar uns 4 domingos aqui, para a gente falar detalhadamente. E eu comecei a igreja depois de uns 15 dias. Eu tive amigos que foram num trabalho que eu trabalhava e eu tive uma queda. Só que essa queda me fez me sentir tão mal que eu olhei para dentro de mim e falei: não é isso que eu quero mais para a minha vida. A partir de hoje eu não coloco mais nada ilícito na minha boca. E são 11 anos, para a glória do Senhor, sem consumir álcool, sem consumir droga, sem consumir cigarro. E estou me libertando da açúcar agora, porque também é um vício. Me libertando não, essa semana eu tive uma recaída de doce, aniversário de criança, essas paradas assim. Mas, resumindo, tudo que se torna um excesso na nossa vida nos faz refletir. E nos faz gerar equilíbrio em tudo que a gente faz. Porque se não tiver equilíbrio, não tem controle. Se você não consegue controlar algo na sua vida, você pode perder o controle dela a qualquer momento. Então comece a identificar coisas que se tornam excessos em você. E a partir daí eu comecei a frequentar a igreja lá e foi um processo muito doloroso, mano. Por quê? Fala para a pessoa de novo que está do seu lado. Fala assim: rapaz, entrar para a igreja é fácil. Mas mudar o caráter dói. Fala assim: mas dói. Fala: mas vale a pena. Quem lembra eu gosto de citar esse exemplo, quem lembra daquele mertiolate que tinha aquela gradezinha e ardia igual o cão, que sarava machucado só de você olhar, que você via sua mãe vindo com aquela gradinha, chega aquelas bolinhas assim, que você sabia que ia botar aquele trem? Hoje o mertiolate é tranquilo, é igual água. Eu quero ver você usava aquele mertiolate, jogava aquele mercúrio, que aquilo grudava na sua pele, ressecava a pele do machucado, quando você achava que estava bom, aquilo rachava, de tão seco que ficava. Mas dava jeito. Então, indo para o Senhor, a gente começa a ser ministrado. E fala para a pessoa assim: cara, a palavra é aquilo que vai te fazer olhar para dentro e entender o que você precisa mudar. Mano, se a palavra não te confrontar e não te fazer sair constrangido de um ambiente, constrangido num sentido de olhar para dentro de você e falar: cara, algo precisa mudar aqui dentro. E todos os dias, desde esse momento, do início até agora, a palavra do Senhor me confronta, porque todos os dias ela me faz olhar para dentro de mim. Porque nós temos um modelo na palavra. O que a palavra diz? Sede santo como Senhor teu Deus é santo.
E olhar para a santidade do Senhor me constrange. E olhar para a perfeição dele me constrange, me faz entender que todos os dias eu vou precisar buscar ser igual a esse modelo. Então é um ato constante de mudança, é um ato constante de renúncia, é um ato constante de transformação, é um ato constante de aprendizado, é um ato constante de todos os dias buscar ser uma pessoa melhor, porque o modelo é perfeito. E quando o modelo é perfeito, todos os dias eu vou precisar chegar a um melhor de mim. Porque fala assim, cara, você só vai chegar a essa perfeição, vou falar, agora meio fora, quando tu estiver deitado numa caixinha de madeira. Ali você vai ter alcançado a sua perfeição, porque você vai estar num lugar de perfeição. É forte, né? Mas é verdade. É só olhar para o exemplo de Paulo. Ele vive o ministério dele com tanta perseguição, com tanta dor, e ele chega no final de tudo, quando sabia que tudo ia acabar, ele fala, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei. Você viu o que ele passou, mano? Você viu as perseguições que ele passou? Ele teve a convicção de tudo aquilo que ele sofreu por Cristo era bom. E às vezes a gente reclama por tanta coisa, né, mano? Quem que tá na liderança dos jovens aí? Vocês dois. E às vezes a gente murmura, né, mano, poxa, eu preparei uma parada tão bacana, não veio ninguém. Eu vou abrir mão desse ministério. Vou dar um conselho para vocês. Procure trazer aqueles que não estão vindo, mas deem o melhor para aqueles que estão te honrando. Porque é isso que vai atrair os outros. Se vem 10, se vem 20, se vem 30, faça o seu melhor, mas se vem 3, mano, dê o melhor de vocês também. Sabe por quê? A sua paixão e o seu amor pelo seu ministério é o que vai fazer com que ele seja frutífero. E não tem outro segredo. Então, num dia eu volto para a gente focar no testemunho. Mas vamos falar sobre a questão da irmandade. A irmandade, ela tem um segredo fundamental para que ela seja exercida no meio do corpo, no meio do ministério, no meio dos jovens. Vamos, falar um pouco de jovens, mas isso, abrange todo o contexto de igreja. Alguém aí pode me falar qual é o fator fundamental para que a irmandade seja exercida? Fala assim, esse é aquele segredo da receita. Está dentro da receita. Mas não é esse. Oi? Pode falar alto? Amor. Amor. Fala assim, é amor, mano. Ou mana. É amor, mano. Quando for uma varota, inventa agora, fala, vamos mudar. Virar pro lado da varota. É amor, manola. Fala assim. Vamos lá de novo. É amor, mano. Ué, ninguém virou para uma varoa para falar manola. Não, mana não, é manola mesmo. Então a Josi, que é uma grande amiga nossa, ela me chama de Manola, eu chamo ela de Manola. Não, Então queria ler um versículo com vocês para que a gente entre nessa ideia. 1 Tessalonicenses 4, verso 9. Foi o versículo que eu escolhi para a gente começar
1 Tessalonicenses 4, verso 9. Amém? No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando esta ordem, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoe nisto cada vez. Então é um ato constante. Viver em irmandade, viver numa comunidade de fé, viver todos os dias exercendo essa prática é um ato de aprendizado constante. Você vê que a carta instrui aqui, fala que eles têm praticado isso e, na verdade, têm recebido isso do próprio Deus. A instrução e o exemplo está no próprio modelo de Cristo, no que é uma verdadeira irmandade. O modelo é Ele, a perfeição é Ele, e Ele viveu isso de forma muito intensa. Porque todos aqueles que ele andou, ele viveu esse contato profundo, esse contato de intimidade, esse contato de proximidade, esse contato de trocar, de estar à mesa. E isso não tinha a ver com Cristo, mas tinha a ver com aqueles que andavam com ele e decidiram viver essa profundidade. A gente vai ver que quando o Senhor ele exerce um milagre, né, um dos seus primeiros, que é, se eu não me engano, está lá em Lucas 5 ou em Lucas 6, quando ele vai fazer a multiplicação, a própria palavra inicia dizendo que muitos os seguiam por causa dos sinais que viam ele fazer. Só que quando o milagre acontece, a palavra vai continuar dizendo que logo após aquele ato, o Senhor se retirou para o monte e os seus discípulos se assentaram em volta dele para aprender. Uma multidão estava ali querendo o que ele podia dar. E um grupo estava ali sabendo e procurando aquilo que ele poderia oferecer no sentido de mudança, de caráter, daquilo que ele era, queria o conhecer mais. E o que você tem buscado hoje diante do Senhor? O amor fraternal, né, falado nesse versículo, ela vem da palavra grega Filadélfia, que tem a ver com o amor entre irmãos, né? Amor com o outro, o amor sem esperar receber nada em troca. E é isso que é o nosso desafio. Quando nós amamos, muitas vezes a gente espera receber algo de alguém. Só que o amor fraternal, a irmandade entre irmãos não tem a ver com aquilo que eu espero receber, tem a ver com aquilo que eu decido doar. Mano, se você fizer algo para o Senhor, esperando receber algo em troca de alguém, eu sinto muito te dizer, você vai se frustrar. Não se preocupem em agradar pessoas, se preocupem em agradar o Senhor. Faça o seu melhor por pessoas, ame pessoas, dê o melhor de você, exerça isso todos os dias com intensidade, mas não procure muitas vezes receber algo de alguém, porque você não está fazendo para receber, você está fazendo porque aquilo que o Senhor te deu não é para te servir, é para servir o outro. Qual que é o dom que me alcança, que serve a mim mesmo? O dom de língua. Todos os outros alcançam alguém. O de línguas edifica a mim mesmo e ponto. Agora os demais é sempre para servir o corpo, o próximo, as pessoas, alcançar vidas. Né? E esse amar-vos uns aos outros
né, tem a ver com o amor agapau mesmo, que é o amor do Senhor, que é um amor em perfeição, que é um amor que a gente doa, tem o mesmo sentido, né, do amor fraternal. Mas é um amor que só pode vir de uma fonte. E essa fonte é o Senhor. Não tem como eu praticar e viver esse amor se eu não estou conectado à fonte. Isso precisa ser uma realidade dentro da juventude. Porque, mano, se vocês não caminharem juntos, dificilmente vocês vão ser jovens fortalecidos. Então, é necessário ter uma intensa unidade entre vocês. É necessário que a irmandade seja uma prática constante dentro de vocês, porque não tem a ver com a liderança para um ministério crescer, tem a ver com o quanto daqueles... Quem aí já fez radical? Não posso entrar em detalhes muito. Mas muitas vezes, quem fez vai entender. Muitas vezes nós criticamos aqueles que nos lideram. Só que, eu te pergunto, o que você faz para ajudar aquele que está te liderando? Muitas vezes a gente critica a ação, muitas vezes a gente critica uma conduta, muitas vezes a gente critica uma forma de decidir isso ou aquilo. Mas e eu? O que tenho feito para poder mudar ou ajudar que aquela condição seja diferente? Eu queria que o sábio escolhesse 3 homens e 3 meninas. Pode ser um dos homens, pode ser você, se você quiser. Então vem aqui os 6. Mulheres de um lado, homens do outro. Cada um pega uma folhinha e uma caneta. Eu vou falar uma parada, quem conhecer, troca de... chama uma outra pessoa. Você já conhece a dinâmica? Todo mundo pegou a folha? Fiquei as mulheres de um lado e os homens do outro, um de frente para o outro. Ele de frente para ela, Pamela de frente para ele, ela de frente para ele. Vocês vão escrever na folha aquilo que você deseja que a pessoa que está na sua frente imite. Um animal. Pensa aí. Ninguém conhece não, né? Escreva aí um animal que você deseja que essa pessoa imite. Uhum. Então chama aí. Alguém não conhece? Vem e troca com a Pamela. Ela já conhece a dinâmica, então não tem sentido ela fazer. Você vai escrever um animal que você deseja que a pessoa que está na sua frente imite. Pensa bem, hein? Capricha.
Todo mundo escreveu? Agora troca de folha com a pessoa que está na sua frente. Espera aí, troca não. Você vai imitar o animal que você escreveu. Cada um vai imitar o animal que escreveu. Ninguém vai precisar imitar não, mas o que a gente quer dizer com isso é que muitas vezes aquilo que eu não desejo para mim, eu não posso desejar para o meu irmão. Eu não posso desejar para... A gente capricha, não capricha? Porque a gente pensa, né, num animal bem hilário, numa coisa que vai ficar bem engraçado, porque a gente sabe que o outro que vai fazer. Só que aquilo que eu não desejo para mim, eu não posso desejar para o meu irmão. Eu não posso desejar para aquele que caminha comigo, para aquele que anda comigo. Amém? Senta lá e guarda esse bichinho, depois você treina para você imitar ele. Então a Irmandade, ela tem um ingrediente principal, que agora a gente guardou. Qual é o ingrediente? Fala bem alto. Nossa, Senhor, eu cheguei a ficar surdo agora. Qual que é o ingrediente principal da Irmandade? Senhor do céu, chega a dói. Queria compartilhar um outro versículo. 1 Coríntios 13:3 diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mano, não importa o que você está fazendo. Talvez você está fazendo com as melhores das intenções. Mas se o combustível daquilo que você pratica não for o amor, nada disso faz sentido. E sabe qual é a tendência de quando o combustível não é o amor? Em vez de atrair frutos, nós atraímos resultados. E Deus não nos chamou para gerar resultados, Deus nos chamou para gerar frutos. E frutos que permaneçam. A Irmandade cristã é um conceito que se refere, eu vou dar uma introduçãozinha, né, sobre o que é Irmandade. Isso você, né, vai pesquisando, tem vários estudos que você consegue ver, tem estudos batistas, estudos metodistas, estudos adventistas, e tudo vai ligar a um conceito de Irmandade que de fato é o principal dela. A Irmandade cristã é um conceito que se refere à união e à fraternidade entre os membros de uma comunidade cristã. Essa união é baseada em princípios de amor, respeito e apoio mútuo, refletindo os ensinamentos de Jesus Cristo sobre a importância da convivência harmoniosa e solidária entre os fiéis. A Irmandade busca promover um ambiente onde todos se sintam acolhidos e valorizados, independentemente de suas diferenças pessoais ou sociais. Certo? Primeiro ponto que a Irmandade pode trazer para um ministério, para um corpo, para uma igreja: andar em Irmandade nos fortalece como corpo. Fala para a pessoa: mano, andar em Irmandade nos torna mais forte. Cola comigo. Fala, cola comigo. A convivência em Irmandade também fortalece a prática da adoração e do serviço, incentivando os crentes a se envolverem em atividades que beneficiem a comunidade. Fala assim, mano, a Irmandade nos torna adoradores mais fortes, adoradores mais sensíveis, adoradores mais completos. Quem aqui é do Ministério de Louvor? A Pâmela eu sei que é. Papai teve que trazer ela. Pâmela. É quando se refere a Ministério de Louvor. Muitas vezes a gente vê pessoas
como que eu posso dizer? Evitando uma ministração, ou às vezes fala assim, poxa, eu não sei o que falar, eu não sei como conduzir, eu não sei, né, como que eu vou ali conduzir aquele tempo de louvor. Porque adoração é algo que nós temos um modelo. O modelo são os anjos, aqueles que adoram santo, intensidade e profundidade. Só que quando eu quero fluir algo, eu preciso ter isso dentro de mim. Quando eu quero liberar algo, quando eu quero fazer com que a igreja, um corpo, entre num ambiente de adoração, eu não vou conseguir fazer isso se isso não é uma realidade dentro de mim. Porque o que a palavra diz? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Mano, e se você é uma pessoa cheia de adoração, eu não estou falando adoração aqui, eu estou falando adoração no seu quarto, adoração no seu secreto, adoração no seu dia a dia, adoração com aquilo que você faz. Se a adoração é uma realidade dentro de você, você não vai ter dificuldade de abrir a boca, porque aquilo que vai fluir de você vai fluir da sua verdade de vida. Vai fluir daquilo que o Senhor já tem te dado todos os dias. Então eu só vou abrir a minha boca e falar daquilo que eu estou cheio. De que eu estou cheio? Dele, mano. Da adoração, daquilo que flui de dentro de mim. E isso é muito mais profundo quando eu estou em irmandade, em unidade, quando eu tenho pessoas que andam comigo, quando eu tenho pessoas que estão no mesmo foco, no mesmo ambiente, que desejam a mesma coisa, isso flui. Isso a gente vivia muito dessas experiências com os jovens lá no sentido da adoração. E é algo que o próprio Espírito Santo vai fluindo. Às vezes você prepara algo, você prepara uma palavra, você prepara um estudo, mas o Senhor naquele tempo quer simplesmente que você flua. E o que muitas vezes eu fazia era conduzir tempos com louvor e adoração entre eles. E o azeite descia, mano. A cura vinha, o ambiente se tornava cheio, porque muitas vezes a gente vem diante da presença do Senhor querendo receber, só o que nós precisamos é doar. E a adoração é o privilégio que nós temos como corpo do Senhor, de poder dar algo para Ele. E a adoração transforma o ministério. A adoração fortalece um corpo. Um ministério, uma juventude que adora junto, cresce junto, brother. Porque só tem um modelo a ser adorado, que é o Senhor. E quando eu vivo isso dentro de mim, eu fluo. Meu ministério fortalece. Então a Irmandade, ela nos fortalece como adoradores, nos fortalece como pessoas e a nos envolvermos em atividades que beneficiam a comunidade. Jovens, vocês precisam estar envolvidos em todas as ações da igreja de vocês. Vocês precisam trabalhar juntos, vocês precisam ser os primeiros. Se tem um evangelismo, sejam os primeiros. Se tem um trabalho braçal, sejam os primeiros. Se tem algo que vocês precisam servir ao corpo, sejam os primeiros e façam isso em unidade. Porque isso gera vínculos de irmãos. O quanto vocês têm servido juntos? Eu não quero que você responda, eu quero que você pense. Porque é para você sair daqui em crise. E fala assim, eu vou falar o meu nome, você vai falar o seu, certo? Ô Bruno, é só um teste, né? Vocês estão bem ligados? Ô Bruno, fica ligado, porque essa palavra é para você. Então agora eu não vou falar não, mas você vai falar. 1, 2, 3 e... Vou te contar uma parada. A sua mente está até trazendo alguém à sua memória.
mas você tem que pensar em você. Olha para o umbigo assim. Fala, é para cá, mano. Sabe por quê? Porque o irmão que talvez você pense em mudar, ele não vai mudar se ele não olhar para ele. E você não vai mudar ninguém se você não olhar para você. Porque quando eu mudo, tudo à minha volta muda. A gente aprendeu a ouvir bastante isso, brother. Deus não vai fazer nada em mim que não faça. Deus não vai fazer nada através de mim que não faça em mim primeiro. Isso é uma verdade, brother. O sucesso do ministério e daquilo que Deus tem confiado em você vai ter a ver com a entrega, a renúncia, o comprometimento e o amor que você tem com aquilo que Deus tem te dado. Jovem, vivam a irmandade. Sabe por quê? Isso vai tornar vocês ferramentas úteis no reino de Deus. Ó, a gente era, né, eu sempre fui lá da Metodista. Há muitos anos atrás, a gente, né, ia lá na praça, fazia um evangelismo. E uma vez a gente, engraçado como são as coisas, né? Não sei se a Pampa era muito menina ainda. O pastor bem provável que ele vai lembrar, e talvez ele já compartilhou isso aqui. A gente fazendo o evangelismo lá na praça, há anos atrás nós encontramos jovens lá. Lá na praça de Friburgo. E de onde eram esses jovens? Metodista Central de Cordeiro. Lá em Friburgo. Adorando, fazendo evangelismo, servindo. Porque muitas vezes, lógico, é muito importante a gente investir na nossa cidade, é o ponto que o Senhor te colocou. Mas, mano, para salvar vidas não tem distrito, não tem cidade, não tem bairro. O importante não é que as pessoas que você ganha estejam aqui. É bom que se tivesse? É bom. Mas o importante é que você olhe para aqueles que você semearam e vejam elas em um lugar, fincadas com raízes, não importa onde seja, lance semente, mano. Porque isso vai fazer de vocês ferramentas úteis diante do Senhor. Eu vos escolhi porque sois fortes, mano. Porque vocês têm capacidade. Porque vocês podem fazer. E muitas vezes, vou dar uma moral para mim mesmo, né? Nós, como jovens, pegou a visão? Estamos com menos ânimos do que os velhinhos. A sua adoração fortalece a adoração do seu irmão. Você já se viu naquele momento que às vezes tu tá meio cabisbaixo no culto assim? Quando você olha para a pessoa do seu lado, parece que ela está lá no meio dos anos. Está rodando, está cantando, está levantando a voz, uma taquara rachada, tudo fora do tom. Mas uma verdade, uma intensidade dentro dela e aquilo te constrange. Aí ela começa lá e você começa. Quando você vê, tu tá pulando, tu tá rodando. Porque a adoração é como você acender uma churrasqueira. Primeiro precisa ter uma chama. E a chama começa a gerar brasas. E as brasas começam a gerar uma chama forte. Adorem juntos, intensifiquem momentos de adoração entre vocês. Invistam nesse tempo com vocês. Bota aquele louvorzão e liga aquela caixinha, aquele som assim conectado na internet. E começa ali, quando você tá adorando ali mesmo, você, né, junto com a Juliana Souza, quem é? A internet cai. Quem é? Você está abalando junto ali, o negócio. Mas não importa
a condição ou a sua voz, importa a verdade que está fluindo dentro de você. É isso que o Senhor vai procurar. Amém? Uma outra coisa que gera irmandade dentro de um ministério. Fala assim, a comunhão gera irmandade. A comunhão gera irmandade. Salmo 133, verso 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E aquela clássica, quão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. Como está o nível da sua unidade com os seus irmãos? Aí. Isso aí, ó. Tá vendo, ó? A sinceridade e você reconhecer quem você é o primeiro ponto para a mudança. Sabia disso? Através da comunhão, a irmandade se torna um reflexo do corpo de Cristo, onde cada membro desempenha um papel vital. Através da comunhão, a gente se torna um membro fundamental. Fala assim, cara, o seu papel é muito importante para esse ministério, para essa igreja, para esse corpo reunido na Metodista Central de Cordeiro. Sacode ele e fala, tu é útil. Comunhão é a base do fortalecimento do corpo. Comunhão é a base do fortalecimento do corpo. Sem comunhão, dificilmente vocês vão gerar vínculos, vocês vão gerar confiança, vocês vão gerar proximidade, vocês vão gerar aprendizados uns com os outros. Você sabe, eu estou falando de chegar num nível de você ver uma pessoa e saber, brother, essa pessoa hoje está diferente, esse jovem está diferente, essa pessoa está diferente. Porque isso são coisas que são geradas através da comunhão, da intimidade, do dia a dia. E quais são os tipos de comunhão que a gente pode viver? É o que a gente falou um pouco antes, comunhão na missão, ou seja, comunhão no trabalho do corpo, comunhão nas obras do Senhor, comunhão em fazer, comunhão em evangelizar, comunhão em arrecadar, comunhão em fazer tudo aquilo que o corpo muitas vezes não pede no sentido de trabalho braçal. E quando a gente faz isso junto, isso nos fortalece e gera comunhão, irmandade. Vocês estão bem alinhados no contexto de trabalho? Você só vê aquele assim, ó. Aqueles desvios de olhar, ninguém conseguiu olhar. Um abaixou, outro olhou para cima, outro olhou para o lado. Deu certo, sabe que você está confuso onde você vai entrar? Foi o que eu fiz aqui para vir. Eu vim aqui várias vezes, me confundi de entrar e entrei no lugar errado. Aí parece um inimigo que está furioso, tá vendo? Está fazendo eu errar o caminho para chegar em cima da hora. Eu botei na cabeça que ia começar às 9h30 também. Comunhão nos ensinamentos. O que seria comunhão nos ensinamentos? É você chegar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, qual é, mano? Hoje tem estudo bíblico, partiu, vamos aprender? Hoje tem um culto lá que vai falar sobre irmandade, vamos estar junto, vamos estar lá? Ah, hoje vai ter estudo disso, daquilo, é vocês terem momentos de comunhão no que se trata em ensinamentos do corpo, aprendizado, crescimento. Porque o seu interesse vai gerar interesse no jovem que caminha com você.
Certo? E a comunhão que todo crente gosta. Comunhão do lazer, comunhão da pizzaria, comunhão da festinha, comunhão e comunhão. Mas é festa de crente, tá, gente? Tu quer me fazer feliz, é falar que tu vai pagar um rodízio de pizza para mim. Mas tem que me avisar antes, que aí no almoço, né, só como um filezinho de frango, uma salada, porque eu sei que à noite eu vou extrapolar nas calorias. Mas essa comunhão gera vínculos. E é uma das comunhões mais fortes que precisam ter entre a gente. Isso não pode ser baseado simplesmente em comunhões de comida, de passeios, de shoppings, enfim, essas coisas que são necessárias entre a juventude. Fala assim, jovem, tu precisa ser jovem, mas tu também precisa lembrar que você está representando alguém. Sacode ele e fala assim, esse alguém é Cristo. Então se lembre, seja comais, seja bebais, seja fazer qualquer coisa, façais tudo isso para glória do Senhor. Se tudo aquilo que a gente fizer, mano, for para a glória do Senhor, aí o negócio rende. Certo? Todos esses modelos de comunhão geram e fortalecem vínculo entre vocês. Eu tenho certeza, se vocês trabalharem mais para a Igreja Metodista Central em Cordeiro, vocês vão agradar bastante o pastor e a pastora e vocês vão se fortalecer. Eu tenho certeza, se vocês aprenderem mais como corpo, como juventude, como ministério, vocês vão ter muito mais bagagem e referência para poder alcançar pessoas lá fora. Porque muitas vezes a gente acha, mano, eu não estou alcançando alguém, eu não estou convencendo alguém, mas o que você tem de bagagem? Quem viu aquele vídeo daquele camarada, um cristão contra 25 ateus? Então veja o vídeo inteiro, é 50 minutos aproximadamente. Meu irmão, o cara tem argumento, então ele pode sentar com 25 ateus ali. E a gente precisa ter isso dentro da gente, porque se você não aprender, meu irmão, as pessoas vão dar nó na sua cabeça aí fora. O quanto você tem investido para aprender as coisas do Senhor. Hoje eu estou tranquilinho, né? Se o pastor falasse que era culto. Agora que são elas. Eu vou falar, é tipo o PNP. Positivo, negativo. Agora eu vou entrar numa parte negativa que não é negativa. Fala assim, a Irmandade também tem seus desafios. Viver com pessoas e conviver com pessoas automaticamente nos traz desafios. Isso é fato. Apesar dos muitos benefícios, a Irmandade também enfrenta desafios. Mas fala assim, desafios são oportunidades. Desafios são oportunidades. Eita glória, guarda isso, hein? Eu quero ver. Lembra daquela paradinha? Para onde você tem que olhar agora? Vou dar uma chance. Para onde você tem que olhar agora? Olha lá, umbigo. Antigamente era até difícil olhar meu umbigo, porque a barriga estava muito grande. Diminuiu um cadinho. Quais seriam esses desafios? Primeiro, diferenças de opinião, conflitos pessoais e falta de comprometimento de alguns membros podem impactar negativamente a dinâmica do grupo. Certo?
Certo ou não está certo? Pode falar. Diferenças de opiniões é complicado de lidar tem hora, não é? Então eu vou te dar um ponto. Sempre quando você quer fazer algo, você precisa, de alguma forma, de liberdade para que aquele grupo e aquele ministério participe. Mas procure, pelo menos, ter umas 3 opções prontas daquilo que você deseja fazer. Porque se você falar assim, a gente vai fazer isso, isso e aquilo, eu queria saber de vocês. Meu irmão, todo mundo vai ter uma opinião diferente. E para você chegar a uma conclusão é difícil. Mas quando você gera opções, aí você tem um ponto de partida. Mesmo nessas 3 tem hora que vai ser difícil. Mas as diferenças de opiniões, conflitos pessoais, isso acontece, mano. Fala assim, eu sou gente, eu falho, eu erro. E a gente esquece disso. Sabe qual é o outro problema quando acontece? Porque a gente acha que só o outro erra. Só o outro está errado. Então, todos esses conceitos podem impactar de forma negativa a dinâmica do grupo, o andamento do grupo. Isso são realidades quando se trata de ministério. Ainda mais de juventude, brother. Porque está todo mundo ali aprendendo, querendo viver e começar, né, de uma forma diferente ou ser útil naquilo. Fala assim, mas eu posso me posicionar de forma diferente. Certo? Fala assim, eu posso me posicionar de forma. Então qual é o segredo? Faça aquilo que você gostaria que seu colega fizesse. Seja aquilo que você deseja que o seu colega seja. Comece a mudança e a transformação do ambiente a partir de você. Porque a gente tem a tendência de olhar para os outros. Você já encontrou uma pessoa desviada? Há muito tempo. Quando você começa a conversar com ela, ela começa a falar assim, não, é porque eu estava lá, aí o diácono, aí o presbítero, aí o bispo, o pastor fez isso, fez aquilo, ele andava dessa forma, fazia aquilo. Aí sabe o que acontece? Quando você começa a olhar para o outro, você esquece de olhar para você. E você não consegue enxergar aquilo que você precisa mudar. E quando eu não consigo enxergar aquilo que eu preciso mudar, eu caio. Eu queria contar um segredo para você, mano. Isso pode mudar a tua mente, a sua vida e o seu posicionamento. Existe algo que muitas vezes você fica tentando esconder de todo mundo. Sabe o que é? As suas fraquezas. As suas falhas. Sendo que isso é o que precisa ser mais notado para aqueles que te lideram e para o Senhor. Sabe por quê? O Senhor não vai se aperfeiçoar na sua condição boa. A palavra vai dizer que Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o homem que reconhece a sua fraqueza, ele tem tendência de se tornar forte. Porque eu só consigo me fortalecer naquilo que eu reconheço que é fraco dentro de mim. Naquilo que eu reconheço que é uma condição onde eu não posso pisar. Se eu reconheço que eu tenho uma fraqueza em certa área, eu vou evitar lugares que vai me levar a uma condição de queda. Um homem, uma mulher, um jovem e uma jovem que conhece a sua condição de fraqueza vai evitar lugares que vai te fazer cair. Tu conhece a tua fraqueza?
O que podemos fazer para que esses conflitos não gerem um impacto negativo? É fundamental que os membros pratiquem o perdão e a reconciliação seguindo o exemplo de Cristo. O que esses conflitos muitas vezes podem gerar? Eu vou ficar chateado com o Sávio, entendeu? Porque Sávio tomou uma decisão que eu não era de acordo, que eu não gostei, e eu não queria que fosse dessa forma. E assim sucessivamente, a gente o tempo todo vamos ter opiniões diferentes, isso é fato, e a gente precisa ter maturidade para aprender a lidar com isso. Mas o que vai fazer para que isso não gere impactos negativos que podem chegar e fazer com que o ministério se rompa? Praticar os exemplos do Senhor. Perdão, reconciliação. Ter sempre humildade de chegar até o outro, estando certo ou estando errado. Você precisa ter humildade de fazer aquilo que a Bíblia te chamou para fazer. A comunicação aberta e o respeito mútuo são essenciais para superar esses obstáculos e manter a unidade da irmandade. Certo? Diálogo, comunicação aberta. É você ter liberdade, muitas vezes, de se expressar e falar aquilo que realmente você pensa. É você ter liberdade de chegar até a pessoa que realmente precisa ouvir aquilo no sentido de uma opinião, de algo que você não concordou, e chegar para ela e se comunicar. Ter liberdade de fazer essas coisas e ter uma... Porque muitas vezes, em vez de resolver o problema, começa a se gerar comentários. Porque muitas vezes eu preciso falar para o sábio, só que aí eu vou e falo para o coleguinha que está indo para casa comigo depois do culto ou depois da célula e falo, poxa, tá vendo? Ó, mano, aquilo foi assim, foi assado. Aí o coleguinha já começa a olhar para o sábio de forma diferente, porque aquele coleguinha já alimentou aquilo ali dentro dele, e um passa para o outro passa para um, mas quem verdadeiramente precisava ouvir para que aquilo fosse consertável é quem? E quando esses comentários começam a gerar, quando esses comentários começam a ser constantes, gera uma coisa que é uma doença dentro de um corpo, dentro de um ministério, que é a maledicência. Isso é horrível. O que é a maledicência no grosso? É você falar de uma pessoa quando ela não está ali para se defender. Você pode até estar falando algo correto, você pode estar até falando uma verdade sobre aquela pessoa, mas se ela não está ali para poder argumentar, isso é maledicência. Então tenham liberdade de comunicação, tenham liberdade entre vocês, vivam o perdão, vivam a reconciliação. Principalmente para aqueles que fizeram radical, mude para amar com o amor de Jesus. Porque se você não consegue perdoar o seu irmão ou andar com ele de uma forma completa, eu vou até falar meio grosso, vai te escandalizar. Você não pode nem andar com essa camisa aqui, brother. E você que tem dificuldade de perdoar alguém, eu te convido a olhar para dentro de você e reavaliar se verdadeiramente você se sente perdoado. Porque, mano, quem encontrou o perdão de Cristo, ele vai aprender a perdoar. E eu não estou falando, mano, que você viveu uma coisa, ou uma pessoa que, uma jovem vai entrar dentro do ministério aqui, e você vai chegar para ela viveu uma condição de um abuso, por exemplo. Aí ela vai tornar aquilo ali notório para você, e você vai chegar para ela e vai falar assim, ei, você tem que perdoar aquela pessoa. Não é assim, brother. Porque aquela pessoa que chegou agora, ela primeiramente vai entender e vai precisar saber o que é o perdão, o que é receber o perdão, o que é ser amada, é entender o que é o perdão de Cristo, porque a partir dela entender isso, aí nós vamos poder instruir para que ela comece a entender o que é liberar perdão. Tudo isso são processos na nossa vida.
Irmandade e discipulada, para a gente ir concluindo. Essa relação de mentor e discípulo fortalece a irmandade, pois promove um ambiente de aprendizado contínuo e crescimento espiritual. Discipular gera vínculos. E discipular é andar junto. Você não precisa simplesmente associar o discipulado a um lugar fechado, a um ambiente fechado. Discipulado é o café na padaria, é a pizza na pizzaria, é o estudo, é o joguinho de videogame para quem gosta. É a convivência, mano, porque são nessas convivências da comunhão, de lazer, do dia a dia, que a gente vive as maiores experiências de discipulado. Aonde no natural nós começamos a conversar e conhecer as pessoas que andam com a gente. Então comece a discipular, comece a andar junto com pessoas, comece a andar e transformar através da sua vida. Se você está vendo a dificuldade da pessoa que está do seu lado, começa a colar com ela, mano. Começa a andar com ela e gerar uma intimidade, gerar um tempo de aprendizado junto com essa pessoa, porque é através do seu modelo de entender a dificuldade dela que ela pode ser transformada. Se vocês não andarem nesse entendimento de irmãos, dificilmente vai ter crescimento. Sabe por que pessoas evitam discipular? Ou seja, andar junto com pessoas? Porque discipular dá trabalho. Você andar com pessoas difíceis dá trabalho. Você andar com pessoas que têm um gênio muito forte, complicado, dá trabalho. E muitas vezes a gente evita isso porque isso nos desgasta. Olha para o seu umbigo de novo e fala assim, mano, tu tem dado trabalho para Cristo, para Dedéu, hein? Mas mesmo assim ele está andando comigo. Tu dá trabalho para ele, não dá? Só que ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. No momento que ele olha para aquela condição dele, para aquilo que ele ia passar, para a dor que ele ia sentir, ele fala, meu pai, papai, se for possível, afasta de mim esse cálice aí. Porque ele olhou humanamente para a dor física que ele ia sentir, para aquilo que ele ia viver. Só que ele estava alinhado a uma coisa e um foco que ele honrou o tempo todo no ministério dele, que era honrar o nome do Pai e aquilo que o Pai o chamou para viver. E ele falou assim, mas contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. O quanto você vai investir nas pessoas que andam com você tem a ver com o quanto você tem honrado a Deus no tempo que você tem caminhado com elas e naquilo que o Senhor te deu. E quando eu falo o Senhor te deu, mano, para de olhar isso só no sentido de liderança, porque o Senhor te deu um lugar para você caminhar, o Senhor te deu um nome para honrar, que é o nome dele, o Senhor te chamou para ser um jovem forte, por isso que ele te escolheu. Só que muitas vezes nós temos negado essa condição com aquilo que vai doer em nós, aquilo que vai nos tirar do nosso conforto. Passe a olhar mais para aquilo que você está vivendo e para aquilo que vai alcançar a sua vida e falar, vai ser difícil, eu sei que está sendo difícil, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha, porque a minha vai me condicionar a fugir do propósito e a vontade de Deus vai me levar para um lugar bom, perfeito e agradável. Toda vez que você caminhar pelas suas emoções, pelos seus resultados, pelas suas condições, você vai se afastar do propósito. Mas toda vez que, apesar das dores, das dificuldades, dos obstáculos, você andar focado e direcionado a um propósito, cresce. E você se fortalece. Porque Cristo viveu o que a gente falou, ele reconheceu a fraqueza dele naquele momento. Ele, ao reconhecer a fraqueza e a condição dele, ele se tornou mais forte para enfrentar a cruz. Ele precisava, talvez, viver aquele tempo, de entender que ele tinha uma limitação, uma humanidade naquele momento.
E isso deu para ele força, para entender que ele não estava condicionado à força dele, mas à do Pai. Isso nem estava aqui, brother. Alguém pega 10 copos descartáveis para mim, por favor. Pode ficar de pé. Agora eu queria 6 pessoas que não vieram para outra dinâmica. Se repetir alguém, pode vir também. Pamela pode vir, né? Porque as duas. Pode vir as duas lá de trás. Pode vir vocês duas. Você já participou da outra, mas tem alguém que não participou? Que não veio? Ela. Pode vir. Então, mano, a gente precisa sempre estar com esse entendimento de cuidar, de gerar vínculos, de ser modelos, de ser exemplo, porque a todo tempo nós vamos ser instruídos e direcionados a isso. E o Senhor é aquele que nos direciona a todo momento para poder mudar pessoas, transformar pessoas e fazer com que a todo momento a gente viva aquele propósito dele, porque ele nos chamou a todo momento para viver com intensidade o propósito dele. Então vamos contar até 3, mano. Certo? 1, 2, 3. Bom. Por que vocês não apertaram? Hã? Isso aí. E se a gente tivesse apertado? Por que seria que você ia apertar esse copo? Porque você me viu apertando. O que eu faço tem muito mais visibilidade do que aquilo que eu falo. Vocês já vieram armados porque era uma dinâmica. Eu já tinha feito outro, então vocês vieram querendo. Mas se automaticamente, se eu fosse mais rápido naquilo que eu fazia, vocês iam apertar o copo, porque eu estava fazendo. Então o que você fala tem até uma certa importância. Mas aquilo que você testemunha faz muito mais sentido. E é aquilo que as pessoas vão procurar dentro de mim e de você. Amém? Pode tomar o seu lugar. Eu queria só te contar uma história para você entender o quanto é importante andar com pessoas que caminham no mesmo pensamento que eu. Existiam 4 jovens que foram exilados em Babilônia. E ali, num determinado momento, eles começam a ser instruídos por algumas propostas daquele reino. E a primeira dela era com que eles se alimentassem de algumas iguarias, de alguns alimentos. E num determinado momento, um jovem daquele se posiciona, e era Daniel. E o que ele fala? Nos permite nos alimentar, né, dos nossos alimentos, dos legumes, enfim. E você vai ver que a gente vai se tornar jovens mais fortes. E certamente aquele posicionamento de Daniel encorajou os jovens que estavam com ele a viver a mesma prática. Porque através da posição de Daniel, eles foram instruídos e viveram aquele tempo e foram honrados. Primeiro ponto, eu preciso ter amigos que me impulsionem a não provar das bandejas que o mundo e os reis me oferecem. E isso só é
gerado através da irmandade, da unidade, da comunhão. Depois de um determinado momento, Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante da proposta de Nabucodonosor, eles estão ali convidados a se dobrar diante daquela estátua, a adorar a ele, e se percebem que 3 jovens não obedeciam aquelas ordens. E foram falar com eles. E eles se posicionam e diz que eles não iriam se dobrar diante de Nabucodonosor. Ele fala assim: nós sabemos que o nosso Deus, eles podem até nos livrar, mas mesmo que ele não nos livre, nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Aí você imagina, mano, eles estão os 3 ali, tem uma sentença, algo acontecendo, e eles chegam assim, e um deles se posiciona, vamos falar que Sadraque chega assim, e eles com medo ali, um olha para o outro e ele fala assim: ué, Mesaque, se tu não se dobrar, eu não se dobro não. Ei, Abidnego, o que você acha? Não, mano, se você não se dobrar, eu não se dobro também não. E um fala para o outro: então, se você não se dobrar, eu não se dobro. Se você não se curvar, eu não se curvo. Ele fala: tamo junto então. Tamo junto. Andar com pessoas que caminham no mesmo propósito que eu vão me fazer tomar decisões que não vão desagradar ao Senhor. Ande com pessoas que estejam alinhadas a você. Vocês podem ter amigos que não sejam cristãos? Devem. Você só não pode deixar de ser cristão perto deles. Você não pode deixar de honrar o Senhor perto deles. Porque o Senhor não te chamou para se adaptar em ambientes. O Senhor te chamou para honrar Ele, seja em Babilônia, seja em cativeiro, seja exilado, seja no lugar de conflito. Ele te chamou para honrar o nome dEle no ambiente que você estiver. Sabe, porque o ambiente não pode mudar a sua identidade. E a minha identidade não vai mudar quando eu começo a caminhar com pessoas que estão alinhadas ao mesmo propósito que eu. Amém? Se der tempo, o pastor pudesse repetir aquele louvor do início. Dá tempo? São 11 horas. Dá tempo de repetir? Não, repete aquele louvor ali, por favor. Eu queria que todos vocês viessem aqui à frente e tivessem esse tempo de louvar esse louvor. Se você se sentir com vontade de ir até um banco, ou se ajoelhar, mas eu queria que você louvasse esse louvor olhando para dentro de você, conforme nós falamos. Olhando para dentro daquilo que hoje você, através dessa mensagem, dessa palavra, entendeu que você precisa se posicionar e fazer diferente. Fala assim: mano, eu preciso amar mais o meu irmão. Então venha, se coloque de pé, venha aqui à frente. Se você sentir o desejo de se retirar, mas dê liberdade, mano. Som.
Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo
a sua recompensa. Pra negar o teu poder, tu és Deus, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória, a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder, o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder, o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória, a Ele que me enxergou e nunca me abandonará, toda honra, toda glória, a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória, a Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda honra, toda glória, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder?
tome o teu lugar aqui. Vem e tome o teu lugar aqui. Tu és santo, tu és santo e poderoso Deus. 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 Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sávio quer terminar, quer dar uma palavra, quer concluir. Eu concluo, você que fala, filho. Amém? Podemos concluir. Bruno, amém? Que Deus continue falando ao coração de todos, de todas, né? Diante daquilo que foi ministrado através do seminarista Bruno. E agradecer mais uma vez a ele, a Alessandra, né? Que estão aí. Estão voltando correndo para lá, né? Tem um evento lá agora. Vamos orar por eles, queridos? Pedir que eles fiquem aqui na frente. Amém? E ter a oportunidade de ter vocês agora jovens orando por eles é benção. Então, vem para cá, vem para perto deles, imponham as mãos sobre eles, por favor. Se você puder, se puderem aí, colocarem as mãos sobre eles. Ministrem sobre eles aquilo que vocês receberam de Deus também. Amém? Pai, nós em nome de Jesus somos gratos ao Senhor por essa manhã preciosa, onde teu filho, o Senhor, pôde aqui, junto com a sua família, ministrar ao nosso coração aquilo que tem queimado dentro do seu coração. Aquilo que tem ardido na sua vida e tem feito ele, tem sido um combustível para ele viver o seu chamado. Que toda a unção, toda a capacitação que o Senhor tenha derramado sobre ele, possa reverberar em nós e através de nós. Cada um de nós que aqui fomos ministrados, também teremos nossas oportunidades de, ao sair daqui, sermos canais de Deus, do teu fluir na vida de tantas outras pessoas. A tua palavra diz que os jovens são fortes, Senhor. Os jovens são fortes. E que essa força que está entre nós aqui, recebendo essa ministração, possa ser potencializada, possa ser dinamizada pela ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. E possamos dar sequência, continuidade àquilo que o Senhor fez, quando também jovem, porque o Senhor se foi com 33 anos quando homem, mas o Teu Espírito Santo foi derramado de forma imensurável em nosso meio. Portanto, pedimos que essa capacitação seja cada vez mais aumentada na nossa vida, e assim nós abençoamos a vida do Bruno, da Alessandra, sua filhinha, essa família aqui representada, ser com eles no retorno para a sua casa agora, para os seus afazeres, e que ele continue sendo essa bênção nessa geração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço aí um no outro, uns com os outros, e fortaleça essa irmandade em nome de Jesus.